vocês. Eu sei que o pastor Sérgio está fazendo uma série, e nessa série de hoje, se eu salvo engano, vai se tratar das emoções. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Posteriormente, certamente, ele vai falar mais sobre isso, vai aprofundar mais. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre, não sobre essa temática, mas também trabalhando isso. Quanto vale as suas emoções? Todos aqui somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres que temos reações físicas, temos reações emocionais, temos reações espirituais e relacionais. Todos. Não há ninguém aqui que não tenha emoções. Aí a pergunta, o que é uma emoção? É a sua reação diante daquilo que está no mundo, do lado de fora, externo. A maneira como você reage, você vai utilizar as suas emoções, dadas por Deus. O grande problema é quando nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Quando as nossas emoções, muitas vezes, elas são maiores do que nós ou nos fazem sucumbir diante da realidade. E é importante pensar sobre isso, porque na Bíblia trata de muitas situações em que as emoções se afloraram e afloraram na hora errada. Temos um exemplo, por exemplo, Pedro, ele está emocionado naquele momento em que Jesus está sendo preso, em que a coisa está pegando fogo, e ele lança a mão da espada e decepa uma orelha de um servo do sumo sacerdote que está lá. A emoção de Pedro em livrar Jesus, a emoção de Pedro se aflorou no sentido de reagir e tomar uma decisão. Mas não era aquilo. Não era aquilo que era para ser feito naquele momento. Jesus falou, opa, vamos controlar essas emoções, elas estão mal direcionadas, precisam ser bem direcionadas, do contrário, nós vamos estar proclamando uma realidade que não é a nossa. E aí Jesus vai lá e fala com Pedro, não, Pedro, não é isso. Por favor, controle sobre as suas emoções. Tem um outro momento na Bíblia que fala também que havia lá, eles estavam passando por um lugar onde havia uma vila de samaritanos, e então João e Tiago chegam para Jesus e falam, Jesus, o senhor quer que a gente pede a Deus para descer fogo sobre eles? Porque nós pedimos para eles nos acolherem, eles não quiseram, e a última alternativa, o que nós achamos melhor, é mandar fogo e acabar com todos eles. Jesus falou, opa, não somos o Estado Islâmico, não vamos fazer isso de maneira nenhuma, não vamos consumir essa galera, vamos amá-los. Eles não querem a gente, mas a gente quer eles. E aí Jesus fala, vamos controlar as emoções. Sabe quem está descontrolado? João, o apóstolo do amor. Opa! Mas é possível que o apóstolo do amor esteja descontrolado? É possível. É possível que o pastor se descontrole? Sim. O diácono? Sim. O membro da igreja? Sim. A irmãzinha querida? Sim. O irmão também? Sim. E é por isso que a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Quem aqui já amanheceu com os nervos à flor da pele? Levanta a mão, seja sincero. Eu também. Emoção. Às vezes as emoções estão aí, afloradas, e aí a gente tem que lidar com elas, não é? Como é possível também amanhecer eufórico, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu vou tratar desse tema, abordando um tema que está ligado a Josué capítulo 7, uma realidade vivida pelo povo de Deus, quando Deus mandou que eles conquistassem os seus inimigos. E a Bíblia diz que eles foram em direção. Você pode colocar o slide aí para mim? Josué capítulo 7, e a gente vai ler. E eu queria pensar sobre esse tema aqui, diagnóstico do fracasso. Precisamos fazer alguns diagnósticos na nossa vida. E eu quero pensar, abordando dentro desse contexto de Josué capítulo 7, como é que a gente faz para lidar com as nossas emoções? Você pode abrir a Bíblia e compartilhar com a pessoa do lado aí, por favor? E eu queria que você, se pudesse, fizesse a leitura. Eu não sei se temos condições, mas cada um faz na sua tradução, é possível? Compartilha com a pessoa do lado, dá uma olhadinha aí, por favor, 180 graus, se tem alguém sem Bíblia, e aí você compartilha no celular ou como você tiver. Josué capítulo 7, a partir do versículo 2, nós vamos começar no 2. Josué enviou a Jericó alguns homens, a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e disse-lhes, subi e espiai a terra, e subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Josué capítulo 7, versículo 3, vocês. Repita comigo, não é preciso todo o povo subir. Lá no versículo 4 diz assim, assim subiram lá do povo cerca de 3.000, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Vocês, os 5.
Fala assim: e o coração do povo se derreteu como água. Isso, lá no 7, diz assim, melhor, no 6. Então Josué rasgou suas vestes e prostrou com o rosto perante o Senhor até a tarde. E os anciãos de Israel também, eles deitaram pó sobre as suas cabeças. Repita comigo. Ah, Senhor Deus, por que fizeste atravessar o Jordão? Era melhor ficar do lado de lá. Ah, Senhor, que direi, pois, que Israel virou as costas diante dos inimigos? 9, vocês. Respondeu o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado com o rosto em terra? Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram anátema. Não serei mais convosco, e se não destruíres o anátema no meio de vós. Repita: não serei mais convosco, se não destruíres o anátema no meio de vós. Pode ler, mais um. Olha para mim, o fracasso é uma escola que todos nós frequentamos. Não há uma pessoa aqui que nunca tenha experimentado um momento de fracasso em sua vida. Não há uma. Todos nós passamos. Agora, o que é que o fracasso tem a nos ensinar? O fracasso nos ajuda a crescer. O fracasso nos ajuda a detectar a verdadeira, ou melhor, a verdade. O fracasso nos ajuda a identificar onde nós erramos. E, via de regra, os nossos fracassos, eles surgem de quê? De ilusões, de fantasias, de desejos que estão no nosso coração, muitas vezes incontroláveis. E aí é importante a gente começar a aprender, nessa manhã, como é que eu vou lidar com os fracassos da minha vida? Será que tem emoções envolvendo os meus fracassos? Quando eu olho para esse texto, eu descubro algumas coisas. E a primeira delas está ali. Leia para mim o número 1 aqui, ó, do lado de cá e o pessoal do lado de lá. Vamos lá, leia aí. Como vai a sua visão? Não essa, mas a visão espiritual, a visão emocional. Como vai? Atraímos o fracasso para a nossa vida quando temos uma visão equivocada. Meus irmãos, quando Deus ordenou o povo para que eles conquistassem a terra de Canaã, Deus já deu tudo para eles. Falou: olha, eu quero que vocês vão, o exército todo vai, é para ir todo mundo junto. E tem uma coisa, eu garanto a vocês que vocês serão vitoriosos. Sabe quanto tempo levou a conquista de Canaã? 7 anos. Sabe quantas derrotas o povo de Deus teve? Nenhuma. Sabe qual foi a única derrota que o povo de Deus encontrou nessa caminhada de conquista de Canaã? Essa. Por quê? Porque desenvolveu uma visão equivocada. Qual foi a visão equivocada aqui? Primeiro, não suba todo o povo. A gente não precisa de todo mundo, não. Não, para que estar unido? Bobagem, esse negócio da gente ir junto, o exército todo. Não há necessidade. Fomos lá, são poucos habitantes, aquele povo lá não tem nenhuma reação, aquele povo não vai ter problema, a gente acaba com eles rapidinho. 2 ou 3 mil pessoas resolve o problema. Lá tinha 8 mil pessoas. A palavra de Deus diz isso. E o texto bíblico vai dizer, aliás, 12 mil pessoas. E a palavra de Deus fala que, então, o exército subestimou. E tendo subestimado, sobe com 3 mil. O texto bíblico diz que eles falaram assim, além de 2 ou 3 mil homens, eles são poucos.
12.000 pessoas, e eles estão dizendo, eles são poucos, porque subestimaram. O texto bíblico ainda avisa, ainda nos informa aqui nesse texto, que eles falaram assim, olha, nós vamos resolver o problema rapidamente. O que você vê de emoção nisso aí? Euforia. Às vezes, pelo fato da gente estar motivado pela euforia, nós tomamos decisões equivocadas. Você chega para fazer um negócio, você está numa euforia tão grande por fazer aquele negócio, que você toma decisão equivocada, porque você não pediu a direção de Deus. Você vai construir um relacionamento, às vezes se precipita naquela construção do relacionamento, porque está motivado pela euforia. A euforia está no seu coração. Ou vai fazer um negócio, está motivado pela euforia, faz um negócio mal feito, porque a euforia está tomando conta. Você perdeu a dimensão, a visão está equivocada, Deus não está no negócio. Foi exatamente o que aconteceu aqui. E a euforia tomou tanto conta, que a Bíblia diz que eles foram então com esses 3.000 pessoas, e a palavra de Deus fala que eles, na verdade, não poderiam ir com 3.000. E aí, se você abrir lá no capítulo 8, no versículo 30, você vai perceber que quando Deus manda eles voltarem lá, a Bíblia diz, suba todo o exército. E sabe quantas pessoas subiram para enfrentar o pessoal de Ai? 30.000. Eles estavam indo com 3.000. Sua visão está equivocada. E ela se equivoca porque você está cheio de euforia no seu coração, e você não domina a euforia, e não sabe lidar com ela. Preste atenção, a palavra de Deus vai nos dizer, a minha visão pode estar comprometida. Eu posso estar enxergando a realidade e existe outra por trás. E é importante enxergar a realidade como ela é. E isso eu só consigo enxergar se Deus estiver no processo. Se Deus não tiver, eu não vou conseguir lidar com a minha euforia. E eu vou acabar dando com os burros na água. Vamos adiante? Vamos ler o 2? Todos somos pessoas que fazemos escolhas. Algumas escolhas seus pais fizeram por você, mas algumas escolhas nós fazemos. Aquelas pessoas que estavam ali há pouco, elas fizeram uma escolha. O pastor Sérgio perguntou para elas, você escolheu Jesus? Aí eu escolhi. E você escolheu ele por toda a sua vida, por toda a minha vida. Então nós temos que fazer nossas escolhas. Não há como fugir delas, mas algumas pessoas fogem das suas escolhas. E por que fogem das suas escolhas? Porque não querem encará-las. E não encarar as escolhas é uma forma também de, muitas vezes, burlar aquilo que Deus deseja para o nosso coração. E isso vem por quê? Porque nós estamos confusos. E a confusão vem no nosso coração. Perceba que eles escolheram discordar de Deus. Deus falou que era o povo todo. E eles falaram, não precisa ser o povo todo. Eles escolheram criar uma estratégia errada, a do enfrentamento direto. Não era um enfrentamento direto. Era um outro tipo de estratégia. Deus criou a estratégia de vir um grupo para um lado e vir o outro grupo pelo outro. Então, quando o grupo daqui saísse para atacar aquele lá, o outro viria e faria o sanduíche. Essa foi a estratégia certa. Deus já tinha a estratégia. Mas quando a gente foge de nossas escolhas, nós criamos a estratégia errada. E mais do que isso, o planejamento foi falho também. Por que o planejamento foi falho? Porque transformou algo que poderia ser simplesmente resolvido numa panela de pressão, transformou numa tempestade. Olha para mim. Será que por causa de decisões erradas, ou escolhas erradas, você tem vivenciado um momento de decepção na sua vida? E por não assumir as suas escolhas erradas, você continua ainda decepcionado? Às vezes eu colho frutos que eu planto. E é importante lembrar que a frustração que eles vão viver aqui causa sofrimento. É verdade. Eles estavam frustrados. Por quê? Porque saíram batidos, corridos, saíram de lá. O texto bíblico diz como se fossem pessoas baratas. E se você for o texto de Êxodo, a palavra de Deus fala que há uma promessa lá em Êxodo, que onde o povo de Deus fosse lutar, que quem daria as costas seria o inimigo. Por isso Josué pergunta, Senhor Deus, o teu povo deu as costas para o inimigo? Porque lá em Êxodo diz que quem dá as costas é o inimigo e não a gente. Amigo, se você não sabe lidar com aquilo que está diante de você e você não assume suas escolhas, certamente a frustração chegará. E por não assumir as suas escolhas, o que acontece? Você sofre. E aí a decepção vem. E a decepção toma conta de você. Então é importante lidar com as minhas escolhas. Tomou a escolha errada? Volta. Faz a escolha certa.
tomou a decisão errada, criou a estratégia errada, criou o planejamento falho, vai lá, conserta. Tem oportunidade para isso. Não foi o caso aqui. Não foi a situação nesse lugar. Então, escolhas erradas levam a gente a experimentar emoções diversas no nosso coração. Indo adiante, vamos lá. 3. Lê. A escolha foi errada. Aí vem a reação precipitada. Qual foi a reação precipitada? Do exército, frustração total. E do líder? O líder, Josué, que deveria ter pensado assim, puxa, fizemos a escolha errada, deixamos Deus fora do processo, não colocamos Deus hora nenhuma nesse negócio. Poderia ter pensado, não. Qual foi a reação de Josué quando soube que o seu exército correu e que tinham morrido 36 pessoas e que eles saíram igual barata tonta lá da cidade de Ai? Qual foi a reação dele? Primeira reação, qual foi? Rasgou as suas roupas. Irmãos, quantas vezes nós reagimos dessa forma diante das circunstâncias que estamos? Rasgamos nossa roupa. E rasgar a roupa ali era um sinal de quê? De tristeza, de derrota. E o texto bíblico fala que ele se precipita. E por que ele se precipita? Porque ele não vai no fulcro do problema. Ele não pesquisa o que está acontecendo. Ele simplesmente olha a situação e começa a reagir. Será que você é assim também? Diante da situação, você toma a reação imediata ou você vai a fundo para ver o que está acontecendo? Josué diz o texto que ele se prostra com o rosto em terra e fica até a tarde. Olha que não foi um períodozinho, não. Ele ficou lá prostrado. E o texto bíblico diz que os anciãos lançaram cinza sobre a sua cabeça, no sinal de total despojamento. Havia ali um misto de desgosto, mas havia ali também um misto de aversão. Deus, nós não estamos nem um pouquinho contentes com o que o Senhor está fazendo. Deus, a gente não gostou desse negócio. Olha a situação, precipitação e, ao mesmo tempo, desgosto. Irmãos, onde Deus estava nessa história aí até agora? Ele não estava. E, às vezes, alguns desgostos que nós estamos vivendo, algumas frustrações que nós estamos vivendo, Deus passou longe delas. Deus não está nelas. Mas a gente está atribuindo a quem? A Deus. A culpa é de Deus. Aliás, nós temos esse costume, né, de atribuir culpa às pessoas. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar, não seja precipitado. Você pode dizer isso para a pessoa do lado? Não seja precipitado. E não é para ser precipitado nem para fazer as coisas que não deve fazer, e muito menos para julgar Deus culpado. Você não pode. O texto bíblico vai dizer, vamos lá, vamos ler aqui. 4, atraímos... Olha o que o Josué vai perguntar para Deus. Vamos lá. Eu quero esse lado aqui, lendo a primeira frase. O que ele falou? Ele sabia por quê? Por que Deus mandou eles atravessar o Jordão? Para conquistar a terra prometida. Mas ele pergunta, por que o Senhor me trouxe aqui? Ora, quando você saiu do Brasil e veio para cá, você falou, o Senhor Deus está me mandando, eu orei, eu não sei o quê, eu li lá Josué 1:9, não é? Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar. Aí chega aqui, por que o Senhor trouxe a gente para aqui? O que eu estou fazendo aqui? Peraí, Deus está nesse negócio ou não está? Tem uma confusão aí no nosso coração, não tem? E isso não vale só do Brasil para cá, vale daqui também para outras coisas, né? Para outros lugares, para outros estados, para outros empregos, para outros relacionamentos, às vezes até para outros grupos. Por que o Senhor nos trouxe aqui? Mas eu estou culpando Deus pelo meu fracasso, pela minha escolha errada? Agora vem a segunda pergunta, esse lado aqui vai fazer, vai. Qual foi a conclusão que Josué trouxe imediata àquela circunstância que eles estavam vivendo? Viemos para cá do Jordão, para quê? Para morrer. Deus trouxe a gente aqui para morrer. Irmãos, o projeto de Deus é morte ou é vida? Eu vim para que tenham e a tenham em... Mas o inimigo, o ladrão, vem para roubar, matar e destruir. Ora, qual é o projeto de Deus? Vida. O projeto de Deus é vida. Se tem alguma coisa acontecendo com você que não seja vida, está fora. Tem alguma coisa errada. E você tem que pensar nisso. Qual foi a terceira pergunta? Esse lado aqui, lê para mim. Qual foi? Aliás, não era pergunta, é afirmação. Vai. Era melhor ter ficado lá. Senhor, eu estou no lugar errado. O Senhor errou. Sua visão está equivocada. Eu estou certo. Então era melhor ter ficado lá. Olha que conclusão absurda.
Josué toma uma conclusão, por quê? Porque ele está com raiva, ele está irritado. Quando a gente está com raiva, está irritado, quando nós não temos o controle das nossas emoções, ou quando a gente lida com elas de uma maneira rasa, via de regra, concluímos equivocadamente. A conclusão é equivocada. Por quê? Porque estamos com raiva. Por isso, muitos de vocês já ouviram, se você estiver emocionalmente afetado, não tome decisões. Deixa a raiva. Ó. Alguém já ouviu falar do barro que seca? Deixa o barro secar, né? Porque se você tomar decisão na hora da raiva, via de regra, você vai tomar errado. Josué está tomando decisões erradas, ele está fazendo perguntas erradas, ele está fazendo afirmações erradas. E, por último, aqui esse lado, lê para mim a última pergunta de Josué. Deus, eu queria te avisar uma coisa, hein? O senhor vai ficar mal na fita, hein? O senhor vai ficar mal na fita, porque as pessoas vão começar a falar mal do senhor. Meus irmãos, olha que situação. A gente chega a esse nível de achar que Deus se equivocou e que ele vai ficar mal na fita. Por quê? Porque as decisões que nós tomamos, agora culpamos a Deus. Quem é que fica mal quando erramos? Somos nós mesmos. Mas, meus irmãos, é tão difícil a gente olhar para nós mesmos. É tão difícil a gente se ver no espelho. Estava lendo sobre essa questão, e um dos autores que trabalha essa questão das emoções, ele diz que muitas pessoas têm dificuldade de conhecer a Deus porque não conhecem a si mesmos. E por não conhecer a si mesmo, jamais conhecerão a Deus. Jamais conhecerão o outro, porque eu não conheço a mim mesmo. Eu ajo na base da precipitação como Josué. Ele está agindo na base da irritação. Ele está culpando Deus por decisões equivocadas que ele tomou, junto ao seu exército. E Deus não tinha culpa nenhuma. Aí a palavra de Deus diz que o Senhor chama, trata com ele, e a pergunta é essa: de quem é a culpa afinal? A culpa só vai poder ser estabelecida e a gente só vai encontrá-la quando a gente se colocar diante das nossas decisões e a gente avaliá-las certamente. Vamos ao último. O que diz aqui? Penúltimo. O que é anátema? Anátema é aquilo que é amaldiçoado por Deus. Irmão querido, a empolgação, o prazer, ele pode nos levar ao anátema. Acã foi o anátema. Por quê? Porque ele estava motivado por ter e não por ser. Acã queria alguma coisa. Deus falou, em Jericó não põe a mão. Jericó, tudo que tem lá, está tudo amaldiçoado, fica lá. Agora, em Ai, Deus já não falou isso. Deus falou, vocês podem entrar, podem destruir e podem pegar o que quiserem. Mas, meus irmãos, o princípio do prazer, ele diz que eu tenho que ter prazer o tempo todo. A teoria hedonista diz que o prazer tem que ser contínuo, eu não posso me frustrar. E esse problema de lidar com prazer é terrível. Eu gostei muito da decisão de Usain Bolt, que ele tomou agora. Ele está no pique da carreira, e todo mundo sabe que ele é o homem mais rápido do mundo. Porém, ele tomou uma decisão agora que muitos estão dizendo, mas não é possível, que absurdo, não sei o quê. Qual foi a decisão que ele tomou? Vou parar a minha carreira. Uma decisão meio Pelé, assim, meio a lá Pelé. Estou no auge, todo mundo me considera, ninguém bateu o meu recorde ainda, e eu vou parar agora. É difícil tomar essa decisão. Teve um corredor nosso de Fórmula 1 que tomou essa decisão, mas voltou atrás. Alguém lembra o nome dele? Isso, Massa. Massa falou, estou parando, aposentou, fez festa, soltou o foguete, etc, etc. Aí veio uma proposta, e aí falou, olha, a proposta... Ele disse, olha, desaposentei, voltei, vamos fazer a festa de novo, etc, etc. Na verdade, ele estava confuso, né? A gente precisa pensar, o princípio do prazer é maior do que o meu compromisso com Deus? O princípio do prazer é maior do que essa palavra? O meu prazer está acima de todos os valores que eu creio, defendo e amo. Porque se eu não controlo o meu prazer, ele me leva ao anátema. E o anátema é aquilo que Deus não quer. Qual foi a palavra que Deus deu a Josué quando ele estava falando aquele monte de coisa para Deus? Deus falou só 2 palavras. Lê para mim, elas estão em vermelho ali. O que é que Deus falou para ele? Meu filho, vem cá. Israel pecou. Não precisou falar muita coisa, não. Foi só isso. Meu filho, tudo isso está acontecendo porque tem uma motivação que você não enxergou.
Você não viu, as suas emoções cegaram você. Você só viu a morte das pessoas, você só viu um exército correndo, você só viu o inimigo triunfando, mas você não viu a realidade como ela é. Eu quero dizer para você, Israel pecou, eles transgrediram, passaram por cima do pacto, eles não levaram a sério. As boas iniciativas de Israel não vão fazer com que eles sejam inocentados, porque Deus não quer boas iniciativas, Deus quer o quê? Obediência. Não adianta você ter boas iniciativas. Eu sou uma pessoa muito boa, eu contribuo para a igreja, eu ajudo o pastor Sérgio, eu sou líder de célula, eu sou isso. Mas você obedece a Deus? Porque a boa iniciativa é fenomenal, mas ela tem que estar aliada com a promessa, com a obediência. Senão, a Bíblia fala que não tem sentido nenhum. Deus não quer o sacrifício, Deus quer a obediência. E é importante a gente lembrar, se puder fazer os dois é bênção. E a Bíblia diz que eles tomaram do anátema. E tomaram por quê? Porque estava empolgado. E aí eu li essa frase e eu queria que você lesse para mim. Lê, por favor. Quando a gente traz o anátema para dentro de nós, para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, para nosso projeto de vida, nós ferimos a santidade de Deus. E Deus estava tratando isso com Josué. Deus estava falando com ele que ele precisava tirar o anátema da vida dele. Olha para mim, o que tem que se tornar anátema na sua vida? O que é que você tem trazido que tem ferido a santidade de Deus na sua vida? É aquilo que está diante dos seus olhos? É aquilo que está nas suas mãos? É aquilo que está aqui, na sua boca? É aquilo que está na sua mente? O que é que você está trazendo para a sua vida que fere a santidade de Deus? Então Deus diz, agora vocês têm uma opção. Ou vocês abandonam o anátema, ou então o anátema destrói vocês. Escolhe. O que vocês querem? Vão abandonar o anátema ou vão permitir que o anátema destrua vocês? Veja, Deus coloca eles para tomar uma decisão. E agora sim, vamos lá, vamos ler o último ponto? Atraímos? Qual era o plano de Deus? Conquista. Mas eles estavam vivendo na derrota. A tristeza não é o projeto de Deus para a sua vida, nem a depressão. Eles estavam na tristeza, eles estavam vivendo um processo depressivo, eles estavam vivendo um processo de trauma. Mas tudo causado por decisões equivocadas. O texto bíblico fala isso. Esse não era o projeto. O projeto de Deus não era a confiança nas pessoas, era a confiança em Deus. Quando eles falam 3.000 conseguem vencer, eles estão depositando a confiança em quem? Em Deus. Sabe o que aconteceu? Quando Josué vai a Ai, sabe o que acontece? A Bíblia diz, vai junto, Josué. E quando ele chega lá e o exército vai lutar, tem um detalhe que está lá no capítulo 8, depois você pode ler na sua casa. Deus fala assim, pega a lança. Aí fala assim, levanta a lança. Fica com a lança levantada enquanto o exército estiver guerreando. Quando o exército terminou, aí Deus diz, agora pode abaixar a lança. O que Deus está dizendo para ele? Essa vitória aí não é sua, não é da sua lança. A lança está na sua mão. Quem é que está batendo? Quem é que está vencendo ali? Deus. Essa tem que ser o entendimento. Porque quando nós colocamos a confiança em nós, no nosso dinheiro, na nossa inteligência, no nosso trabalho, naquilo que nós podemos fazer, nós deixamos Deus de lado. E não é isso que Deus quer. Deus falou, olha, eu quero estar no plano da sua vida. Desviou do plano, desviou do propósito de Deus na sua vida. E o Senhor estava dizendo isso para ele. O plano era obediência e submissão. No entanto, eles estavam vivendo a rebeldia e a desobediência. O plano era vida e prosperidade. E eles estavam vivendo morte e destruição. Amigo, olha para mim. Você está vivendo a decepção e por causa da decepção, isso tem gerado medo na sua vida. Isso são reações emocionais quando nos desviamos do propósito de Deus. Não é única, são várias. Existem várias reações e a gente pode mencionar algumas delas aqui. Muitas vezes nós estamos fugindo do propósito de Deus, por quê? Porque nós não queremos fazer aquilo que Deus deseja. Eu li uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, terminando agora a minha palavra. Bebês emocionais precisam que os outros tomem conta deles. Crianças emocionais só ficam contentes enquanto recebe alguma coisa. Adolescentes emocionais são sempre defensivos e se sentem sempre ameaçados. Adultos emocionais identificam suas necessidades, resolvem os seus conflitos de maneira madura. Eu sou bebê,
Preciso de alguém para cuidar de mim? Eu sou criança, só fico satisfeito quando eu estou ganhando alguma coisa. Eu sou adolescente, estou em conflito com Deus e com o mundo. E estou o tempo todo, fico só questionando, e nunca estou definido. Ou eu sou adulto, consigo me enxergar, me ver, e porque me enxergo e me vejo, eu consigo ver a Deus e dizer, Deus, é aqui, ó, trabalhe em mim aqui. E eu consigo buscar a maturidade para a minha vida. Então eu termino, e eu queria que você pensasse agora. Eu peguei um desvio. Eu estou agindo de uma maneira equivocada? Eu estou precipitando nas minhas ações? Eu culpo os outros e a Deus por tudo de errado que dá na minha vida? Pega o retorno. Tem um retorno na sua estrada que se chama Jesus. E dá certo pegar. E ele tem em todas as freeways. Em todos os lugares. Tem no Brasil, tem aqui, tem na Europa, tem em todo lugar. Tem um retorno chamado Jesus de Nazaré. E se você pegar esse retorno, vai dar certo? Vai. E aí a hora é de você olhar para dentro agora. E perguntar, fazer algumas perguntas. Como é que eu estou lidando com as minhas emoções? Como que eu lido com elas? Primeiro, será que eu fujo das minhas escolhas? Eu faço escolhas, eu tomo as escolhas certas ou erradas, ou equivocadas, e eu fujo. Eu simplesmente sou fora, eu não assumo as minhas escolhas. Isso é um equívoco. Isso é uma forma de agir equivocada. Porém, será que eu reajo de maneira precipitada? Quando as consequências de uma escolha errada vêm? Eu tomei a escolha errada, eu casei com a pessoa errada, eu fiz um negócio errado, eu falei a palavra errada, eu propus a coisa errada, aí vem a consequência. E aí? Eu ajo de maneira precipitada? Eu agi? Aí vem a outra pergunta, será que eu culpo a Deus e as pessoas por minhas falhas? Eu fico projetando em Deus, projetando nas pessoas as minhas falhas o tempo todo, e nunca sou capaz de olhar para dentro de mim mesmo e dizer, eu errei. E eu termino. Será que eu busco aquilo que me torna culpado? Tem pessoas que, por causa da sua doença emocional, o tempo todo estão buscando essa culpabilização. Sempre buscando aquilo que o torna culpado. Isso não é de uma maneira consciente, é inconsciente. E aí ele tem que pagar um preço por essa culpa. E ele vive se penitenciando o resto da sua vida. Por quê? Porque ele busca aquilo que o culpa. Ele não consegue lidar com essa emoção. A emoção é maior do que ele. Por último, será que eu tenho me desviado do propósito de Deus? Eu gosto muito de uma palavra, pastor Sérgio, que está lá no finalzinho do Evangelho de João, falando de emoções. Pedro talvez fosse a pessoa mais precipitada que a gente possa ver na Bíblia. Ele é precipitado no falar, ele é precipitado em dizer que vai até na cruz com Jesus, ele é precipitado dizendo que se for preciso morrer, ele morre, ele é precipitado em tudo. Mas Jesus dá uma palavra para ele depois que trata as emoções dele, em João 21. Pedro, quando você era mais jovem, você vestia o que queria, e você ia onde queria, e falava o que queria. Mas Pedro, vai chegar um momento em que vão vestir o que você não quer, e vão te levar para onde você não quer. Pedro, vai chegar um momento que a maturidade vai ter que chegar, e você vai ter que lidar com o oposto. Vai ter que lidar com aquilo que você não gosta, com aquilo que você não quer. Te prepara, porque você precisa crescer emocionalmente. Jesus está tratando com a emoção de Pedro. Quem sabe o Senhor quer tratar com a sua emoção nessa manhã? Quem sabe o Senhor está dizendo para você nessa manhã, deixa eu cuidar das suas emoções, deixa eu cuidar das suas frustrações, deixa eu cuidar dos seus planos, deixa eu cuidar do seu futuro, deixa eu cuidar dos seus projetos. Eu sei o que é melhor para a sua vida. E Ele sabe. Você tem certeza que Ele sabe? Ele sabe. Ele tem o melhor para você. Você crê nisso? Então eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. Quem sabe nessa manhã é a hora de você dizer, Deus, eu errei. Deus, eu também estou frustrado. Deus, eu também estou com os cacos na mão. Deus, a vida está sendo como se fosse um vaso quebrado. Deus, as coisas não têm dado certo. Deus, há uma angústia na minha alma. Deus, há traumas e há feridas no meu coração. Deus, eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções. Muitas vezes, Senhor, eu falo coisas que eu não queria falar, eu ofendo, eu agrido, eu faço coisas que não queria fazer. Deus, eu preciso do Teu controle. Eu preciso que o Senhor me ajude. E assim como Pedro, eu quero correr para o Senhor. Pedro estava dentro de um barco. Quando ele enxergou Jesus na praia, ele correu para o Senhor.
E o Senhor tratou ele. E tratou de uma forma tão grande que ele se tornou um outro homem. Quem sabe nessa manhã o Senhor quer tratar com você. Então eu quero fazer um convite para você. Você deseja nessa manhã que Deus trate as suas emoções? Que muitas vezes estão em conflitos, que estão trazendo dificuldades na sua vida, que estão em guerra. Você gostaria que Deus tratasse essas emoções? Se deseja, eu queria convidar você para erguer a sua mão, onde você estiver agora, e dizer: Deus, trata comigo, trata comigo. Pode erguer a sua mão bem alto. Estou vendo várias mãos erguidas. Glória a Deus, aleluia. Eu queria que a gente cantasse um cântico, se os irmãos puderem aqui. E é um cântico antigo. Eu não sei se essa igreja canta cântico antigo, mas eu queria que você cantasse como Zaqueu, se fosse possível, E eu queria que a gente ficasse em pé. E eu quero convidar você, que quer que Deus trate com você nessa manhã, para enquanto a gente está cantando, que você viesse aqui à frente. E eu queria orar pertinho de você nessa manhã, dizendo: Deus, trata, entra na minha casa, entra na minha vida. Pode ser? Vem agora, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Você que ergueu a mão, você que não ergueu, vem agora. Dá o teu passo de fé aqui agora. Fala com Deus. Deus, eu preciso ser tratado nessa manhã. Deus, eu não quero ser precipitado. Eu não quero tomar decisões erradas. Deus, eu não quero pegar atalhos. Deus, eu não quero buscar caminhos que não são os teus. Deus, eu não quero te culpar por minhas falhas. Deus, eu não quero atirar pedra nos outros. Deus, me ajuda a me enxergar nessa manhã. Me ajuda a me ver. Me ajuda, Senhor, a enxergar onde eu estou e onde o Senhor quer me levar. Deus, eu quero ir além. Eu não quero ficar onde eu estou. Eu quero ir além. Podemos cantar? Bem suave. Como Zaqueu, eu quero subir. Você pode cantar? O mais alto que Você pode vir. Você pode sair do seu lugar agora e dar o passo de fé. E dizer: Deus, eu quero te ver, eu quero olhar para ti, eu quero buscar o Senhor, e eu quero fazer a tua vontade, eu quero chamar a sua atenção para mim. Senhor, eu preciso nessa manhã. Você precisa que o Senhor ajude você nessa manhã. Você precisa que Ele mova alguma coisa em sua direção. Então vem agora, dá o teu passo de fé aqui agora, em nome de Jesus. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Senhor, tem aquilo que você não tem, Ele pode jorrar sobre a sua vida nessa manhã. Entra na minha casa, entra na minha vida. Você pode cantar isso? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Entra na minha casa mais uma vez. Bem forte a igreja declara agora. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu vou orar agora. Mas se há algum nó que Deus tem que desatar na tua vida nessa manhã, vem para cá agora em nome de Jesus. Não saia daqui amarrado emocionalmente. Você tem que sair daqui liberto pelo nome e o poder de Jesus. Então eu quero convidar você. Tem alguma coisa que está um nó na garganta, no coração, na alma? Vem cá agora. Vem, porque Deus vai agir. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida nessa manhã. E a graça do Senhor vai ser superabundante sobre o seu coração. Você crê nisso? Então dá o teu passo de fé. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Fecha os seus olhos. Pai querido, Pai de amor, de misericórdia, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome hoje e eternamente. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Obrigado porque nesta manhã mais uma vez nos debruçamos na tua palavra para receber dela tudo aquilo que está no teu coração. E agora, Senhor, eu oro por todos esses que estão aqui à frente. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor sabe onde há o sofrimento, onde há a tristeza,
tristeza, onde há decepção, onde há angústia da alma, onde há dificuldade de lidar com a emoção. Meu Deus, nós somos seres falhos, indignos e muitas vezes, Senhor, nós somos fracos, mas a Tua palavra diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Senhor, eu quero te pedir agora, dá do Teu Espírito para cada um aqui agora, aquela porção dobrada, dá o domínio próprio, dá a palavra que edifica, dá o coração manso, dá uma mente, Senhor, guiada pelo Espírito Santo, que cada um que está aqui agora possa, Senhor, colocar as suas emoções no altar do Senhor, para que o Senhor direcione, para que o Senhor mostre o caminho, para que eles possam, Senhor, tomar decisões não motivadas por si mesmos e nem por aquilo que está do lado de fora, mas por decisão, por aquilo que o Senhor inspira em seus corações. Ajuda, Senhor, aqueles que estão enfrentando lutas na sua casa, no seu trabalho, aqueles que precisam tomar decisões profundas no seu coração, que essas decisões, Senhor, venham do Teu altar e que cada um aqui possa buscar provas aos pés do Senhor. Cura, Senhor, aquele que está com o coração ferido, dilacerado, aquele casal que está em crise, aquela família que está doente, aquela pessoa que está aqui adoecida emocionalmente. Tira do coração a raiz de amargura, tira, Senhor, a tristeza, tira, Senhor, aquilo que muitas vezes impede a caminhada com o Senhor, e dá com que esses Teus filhos, como Pedro, sejam transformados, sejam abençoados, sejam burilados pelo Senhor todos os dias. Cuida deles, Senhor, derrama a Tua bênção. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, aleluia.